Alunos da segunda etapa, aqui é o professor Nilson, boa noite a todos. Nós vamos hoje prosseguir a nossa aula falando sobre prisma. A gente viu, assim, muito ligeiramente o que é um prisma, o que é uma pirâmide, não é isso? Quais as características de cada um. Mas vamos nos aprofundar agora na definição de prismas, certo? Hoje só a definição mesmo de o que é o prisma, quais são os seus elementos, seções, superfícies de classificação e a natureza, certo? As outras coisas a gente vê nas aulas seguintes. Um prisma, vocês estão vendo aqui, tem a definição do que é um prisma. Essa definição aqui eu vou deixar para vocês lerem, certo? Eu vou pegar essa definição de baixo que ela é mais simples. Ele diz: prisma convexo limitado ou prisma convexo definido ou simplesmente prisma convexo é a reunião da parte do prisma convexo ilimitado compreendida entre dois planos de duas seções paralelas. Está aqui um plano, ó, que é esse plano cortando um prisma, outro plano cortando aqui embaixo. Esse plano determina essa figura aqui, certo? Essa figura é o que a gente chama de prisma. O que vocês vão observar? Que ela é uma figura que tem dois polígonos, que a gente chama de bases, ó, que são exatamente iguais, e em volta são todos paralelogramos, certo? Em volta todos são paralelogramos, ok? Bom, os elementos de um prisma, ó, ele possui duas bases congruentes, que no caso aqui nessa figura, ó, aqui você está vendo um hexágono aqui em cima, outro hexágono aqui embaixo. Essas são as bases congruentes. O que quer dizer congruentes? Elas têm que ser exatamente iguais, certo? Então tem as duas bases congruentes e em volta são todos paralelogramos, ó. Isso aqui é um paralelogramo, aqui outro, ok? Bom, N faces laterais, que são os paralelogramos. As N faces laterais são exatamente essa parte aqui, ó, em volta, que são os paralelogramos. N mais duas faces, ou seja, o total de faces são as duas bases, que é esse 2 aqui, ó, mais as N faces laterais. Esse N aqui é justamente a quantidade de lados do polígono da base, certo? No nosso exemplo aqui, nessa figura, o nosso N seria 6 faces laterais, que são 6 paralelogramos, as duas bases, que são mais duas faces, ó, as duas bases são mais duas faces. Então, o total de faces é N, que é as faces laterais, mais 2, que são as duas faces da base, ok? As arestas laterais é igual ao número de faces, ó, porque a aresta é essa linhazinha aqui, ó. De cada vértice parte uma aresta, ó. Aresta lateral, que são as que ligam as duas bases, certo? E 3N arestas. Por que 3N arestas? Quer dizer que é 3 vezes o número de arestas laterais. As arestas totais é 3 vezes o número de arestas laterais. Observa nesse aqui, ó. Você tem uma vez aqui que tem 6 arestas, ó, na base. Aí você tem mais 6 arestas na outra base, já dá 2 vezes 6. E aí ligando elas, ó, você tem as arestas laterais, que a gente já viu que é 6 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 3 vezes 6. Ou 3 vezes o número de arestas da base, 3 vezes o N no caso. E 3N diedros, o que são os diedros? São os ângulos formados, certo? Ângulos diedros, ângulos 2 a 2, ok? No caso você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6 aqui, ó, com o de cima, se considerar as bases, e tem os formados entre a base e as faces laterais. Aí, 2 vezes N vértices. O que quer dizer 2N? O nosso N aqui, de novo, ó, no nosso exemplo, é 6. Vai depender
do polígono da base, esse N. Se a base for um quadrado, o N é 4, e assim por diante. Então, os vértices é o dobro da quantidade, não é isso, de vértices da face. A face tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6 aqui embaixo dá 12. No nosso caso, 2 vezes 6, 12. É a quantidade de vértices do prisma. Isso sempre acontece no prisma. Se ele tiver N faces laterais, não é isso? Se ele tiver N faces laterais, ele vai ter o total de faces N mais 2, porque além das faces laterais, tem as duas bases, que é o total de faces. Ele vai ter a quantidade de arestas laterais igual a N, o mesmo N, e a quantidade total de aresta é 3 vezes as arestas da base. E a quantidade de vértices 2 vezes as arestas da base. Isso acontece em todos os prismas, certo? A altura de um prisma, que é o nosso próximo tópico, é a distância H entre os planos da base, certo? Devemos observar que para o prisma é válida a relação de Euler. O nome é Euler, mas a gente lê Euler. Essa relação de Euler, que aqui ela está mais estendida, ó. Tá vendo que ela está mais estendida aqui, mas ela se reduz a isso aqui. Isso aqui é importante, ó. Essa é a relação de Euler. O V é vértice, o A aresta e o F é face. Então é vértice menos aresta mais face igual a 2. Eu gosto de escrever ela também assim, ó, que fica mais fácil. Você passa esse A, que aqui é negativo, por outro lado. Então fica V mais F, que o A eu tirei daqui, passo para lá. É igual a A mais 2. Eu gosto dela assim, porque assim todo mundo fica positivo, ó. Muda só de lado da igualdade, mas essa relação e essa é a mesma, certo? As seções são os cortes. A seção reta ou seção normal é uma seção cujo plano é perpendicular às arestas laterais, certo? Perpendicular às arestas laterais quer dizer que é formando um ângulo de 90 graus com as arestas laterais, com essas arestas aqui, ó, tá aqui os ângulos de 90 graus. É um corte que você faz no prisma, a seção, certo? O polígono que aparece aqui no corte tem que ser um polígono da mesma característica do da base. Se a base é um hexágono, o polígono do corte também vai ser um hexágono. A superfície lateral, quando falar em superfície lateral, é a reunião das faces laterais, ou seja, é a soma da área de todas as faces laterais. E a superfície total é a superfície lateral, a soma da área da superfície lateral, mais as áreas da base, porque além das superfícies laterais, não é isso, dos lados, ainda tem as bases, seria a superfície total. A gente, nas nossas próximas aulas, vamos trabalhar muito cálculo de área de superfície e de volume de um prisma, certo? O prisma, ele ainda pode ser o que a gente chama, ó, tem uma classificação como prisma reto, prisma oblíquo e prisma regular. O que é um prisma reto? É aquele cujas arestas laterais são perpendiculares aos planos da base, certo? Nesse caso aí, ó, quando o prisma é reto, aí todas as faces laterais são retângulos, porque um retângulo é um tipo de paralelogramo. Não deixa de ser faces laterais paralelogramo, certo? Mas nesse caso agora, ó, todas sendo retângulos, a gente chama de prisma reto. Que é um prisma oblíquo? É aquele cujas